A sua empresa já passou por desvios de estoque ou por desvios no financeiro que aconteceram dentro do ERP? Isso é fraude. O seu ERP está preparado para evitar as fraudes? Damas e cavalheiros, eu sou Marco Salvo, mestre do ERP, e quero falar de um assunto que está cada vez mais na crista da onda. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento em que está se instaurando uma cultura de fraude. As fraudes estão em todos os lugares, nas redes sociais, nos aplicativos de mensagem, no dia a dia da rua. A todo momento nós estamos sendo perseguidos por alguém tentando fraudar a nossa vida, o nosso telefone, o nosso cartão de crédito, o que quer que seja. E no ERP não é diferente. Muitas vezes, nas empresas, os próprios usuários descobrem meios de cometer fraudes no ERP e implementam essas fraudes. Cada vez mais eu tenho visto isso acontecer. As tentativas, bem-sucedidas ou não, de os usuários cometerem pequenas fraudes e cometerem problemas que depois se tornam grandes. É preciso que quem implanta ERP, quem cuida de ERP e quem faz a gestão do negócio, infelizmente, nesse momento dessa cultura de fraude, esteja atento a todo momento para a possibilidade de alguma fraude. Muitas vezes, quando nós vamos falar com um cliente, quando nós vamos falar com alguém que está coordenando um projeto, como é que nós vamos evitar a fraude? A pessoa se sente até meio ofendida. Fala assim, não, mas aqui nós não temos esse problema de fraude. Você está nos acusando de querer fazer alguma coisa errada? A quem você está querendo acusar? É preciso deixar claro que eu não estou querendo acusar ninguém, não. Eu só estou querendo proteger a empresa de alguém que muitas vezes não é uma pessoa má, mas diante da cultura de fraude, acaba sendo levado a fazer alguma coisa antiética, imoral ou simplesmente ilegal. E é muito comum que isso aconteça principalmente lá nos estoques, quando as pessoas percebem que é possível fazer certos desvios que só vão ser percebidos muito mais tarde, quando é impossível rastrear, ou lá no financeiro, quando as pessoas percebem que é possível fazer transações em meio às milhares que são executadas, de maneira que ela possa se beneficiar diretamente. Isso, infelizmente, é cada vez mais comum. Mas nos ERPs existem formas de você se livrar desse tipo de coisa. E eu quero falar aqui com você a respeito do que pode ser feito para evitar fraudes no ERP. Em relação aos estoques, uma das tendências naturais que têm sido colocadas em prática é que haja inventário rotativo ou inventário cíclico. É algo que precisa ser implementado nas empresas para evitar que os eventuais furos de estoque só sejam descobertos muito depois que você já tem lá um buraco e que você já tem lá ocorrências de falta de estoque sem saber para onde foi a mercadoria. Às vezes as pessoas descobrem métodos de colocar mais coisas no caminhão, descobrem métodos de colocar mais coisas na doca, descobrem métodos de fazer desvios do produto no meio da logística. E se você não tem um processo de inventário rotativo, só vai descobrir quando você talvez for fazer o inventário no final do ano ou quando você verificar que repetidamente há ruptura de estoque. A ideia do inventário cíclico ou do inventário rotativo é a de fazer com que diariamente, ou no mínimo semanalmente, haja uma contagem de estoque dos itens de maior valor agregado e mais sujeitos a esse tipo de sumiço. Isso faz com que as pessoas tenham em mente que será possível ser descoberto a tempo de ser rastreado. A mesma coisa vale no financeiro. É preciso ter um processo que iniba as pessoas de terem más ideias. E uma das formas de fazer isso é colocando o processo do financeiro em termos de aprovação. Tudo o que vai ser feito no financeiro precisa de uma cadeia de aprovações. Não é possível que exista um processo que a pessoa vai executar no financeiro sem que haja uma cadeia de aprovações em que a pessoa nem sabe quem é que vai fazer a aprovação para evitar a formação de uma pequena quadrilha no negócio. A pessoa faz a sua tarefa e isso vai para uma cadeia de aprovação que ela não sabe qual é e que depois volta para ela, tá ok, tá aprovado nesses termos aí. É preciso que tudo seja muito bem justificado. E o principal daquilo que deve ser feito no ERP é que haja um processo com começo, meio e fim. Tem muito ERP por aí, no qual as coisas são feitas de maneira modularizada. Quando a pessoa vai executar um processo, ela entra nessa tela, faz um pedacinho, entra naquela tela, faz um pedacinho, entra naquela tela, faz um pedacinho, e entra naquela outra tela, faz outro pedaço e manda para frente. Um dia ela esquece de fazer alguma coisa, porque é tanta coisa que tem que fazer em tantos lugares,
E ela percebe que o fato de ter deixado de fazer um determinado pedaço do negócio não impactou no processo, porque o processo é tão cheio de idas e vindas que ele é invisível. Ninguém consegue visualizar o processo como um todo no ERP. Consegue visualizar o processo ali, ó, no procedimento operacional padrão, lá desenhado num fluxograma. No ERP é mais difícil de olhar. Entra aqui, entra ali, entra acolá, procura ali, tira um relatório. Um dia a pessoa esquece de fazer uma coisa, passou do mesmo jeito, opa, tem uma vulnerabilidade aqui. E a pessoa explora essa vulnerabilidade. Um ERP moderno tem que ser baseado em processos. O ERP tem que conduzir a pessoa na execução do processo. Então é o ERP que pede para a pessoa o que ela tem que fazer, a pessoa executa o processo, passa pela aprovação e segue adiante. A pessoa não tem como deixar de fazer alguma coisa, ela não tem como esquecer alguma coisa, e ela percebe que existe uma camada de tecnologia tomando conta do processo, tomando conta dos prazos, tomando conta das aprovações. Isso vale tanto para o financeiro quanto para o estoque. As pessoas precisam saber que, além de estar sendo avaliadas e tendo que fazer seus processos serem aprovados aqui e ali, a tecnologia toma conta também. E, sobretudo, é preciso ter essas auditorias regulares, seja como parte do inventário, seja como parte de uma auditoria financeira, para evitar que as pessoas tenham más ideias nesses tristes tempos de cultura de fraude. Você gostou desse conteúdo? Clica aqui, ó, deixa seu like, compartilha esse vídeo e aguarde que em breve nós teremos mais. Eu sou Marco Salvo, mestre do ERP. Muito obrigado. Sua empresa está crescendo, está se tornando mais complexa, está faturando mais, mas você ainda tem controles operacionais manuais, planilhas, etc. Você precisa urgentemente de um ERP para te ajudar. Eu desenvolvi um diagnóstico para apoiar você na escolha de um ERP bacana, um ERP que vai resolver seu problema. Clique aqui.